Você já se perguntou por que Davi, um simples pastor, conseguiu derrotar Golias? Ou por que Moisés enviou 12 espias para reconhecer a terra prometida e 10 voltaram aterrorizados, falando de gigantes que faziam o povo de Israel parecer gafanhotos aos seus próprios olhos? A resposta está escondida nas páginas mais misteriosas das Escrituras, em uma verdade que tem sido sussurrada através dos séculos, mas raramente explorada em sua profundidade total. O que você está prestes a descobrir combina revelações bíblicas com descobertas arqueológicas fascinantes, verdades que conectam o mundo antigo com mistérios que ainda hoje desafiam nossa compreensão. Imagine por um momento o que aconteceu nos primórdios da humanidade, quando os seres sobrenaturais caminhavam sobre a terra ao lado dos homens. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que civilizações antigas ao redor do mundo, desde a Mesopotâmia até as Américas, preservaram relatos surpreendentemente consistentes sobre gigantes que uma vez dominaram a Terra. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Esses não eram apenas mitos ou lendas exageradas. As evidências sugerem que realmente existiram seres de estatura extraordinária que deixaram marcas indeléveis na memória coletiva da humanidade. A palavra Nefilim vem do hebraico nafal, que significa cair ou derrubar. No contexto original de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, essa palavra carrega o peso de algo que caiu do seu lugar celestial, algo que transgrediu a ordem divina estabelecida. Hoje entendemos que essa queda representou muito mais do que uma simples desobediência. Foi uma ruptura na própria estrutura da criação. O texto sagrado nos revela: aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em um mundo onde a barreira entre o natural e o sobrenatural era muito mais tênue do que hoje. O contexto cultural explica que os antigos não faziam distinção rígida entre o mundo físico e o espiritual, como nós fazemos. Especialistas em linguística hebraica explicam que a expressão filhos de Deus, Bene Elohim, no original, é usada consistentemente no Antigo Testamento para se referir a seres angelicais, particularmente em Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1. Recentes escavações em sítios arqueológicos da antiga Mesopotâmia revelaram tabletes cuneiformes que descrevem eventos surpreendentemente similares aos relatados em Gênesis. Os textos sumérios falam dos Anunnaki, seres descritos como aqueles que desceram do céu para a terra. Documentos da época confirmam que essas civilizações mantinham registros detalhados de seres que possuíam conhecimento superior e características físicas extraordinárias. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que culturas completamente isoladas umas das outras preservaram relatos consistentes sobre esses filhos do céu, que se uniram às filhas da terra. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens resultou no nascimento dos Nefilins, descritos como os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A palavra hebraica giborim, traduzida como valentes, literalmente significa homens poderosos ou guerreiros. Antropólogos culturais revelam que essas descrições não se referiam apenas à força física, mas a uma combinação de poder militar, conhecimento avançado e influência política que esses seres exerciam sobre as sociedades antigas.
Os desafios que a humanidade enfrentava naquele período eram completamente diferentes dos nossos, porque esses seres híbridos introduziram tecnologias e conhecimentos que aceleraram drasticamente o desenvolvimento da civilização, mas também sua corrupção moral. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana incluía práticas rituais complexas, construções megalíticas que desafiam nossa compreensão de engenharia antiga e sistemas de governo que concentravam poder em figuras que eram veneradas como divindades. Mas o que mais impressiona historiadores modernos é como esses relatos se espalham através de todas as culturas antigas. Na epopeia de Gilgamesh, encontramos Enkidu, um ser criado pelos deuses com força sobre-humana. Os textos sumérios falam de uma raça de gigantes que ensinou aos homens a metalurgia, a astronomia e outras artes. Mesmo nas Américas, completamente isoladas do Oriente Próximo, encontramos lendas dos povos nativos sobre gigantes dos tempos antigos, que foram destruídos por uma grande inundação. Especialistas em arqueologia bíblica explicam que essa consistência global não pode ser coincidência. Dr. Michael Heiser, renomado estudioso de línguas antigas, documenta que mais de 200 culturas ao redor do mundo preservaram tradições sobre uma época em que gigantes caminhavam sobre a terra. Engenheiros que estudaram as construções megalíticas da antiguidade confirmam que muitas dessas estruturas exigiriam não apenas conhecimento avançado, mas também força física extraordinária para serem erguidas. Para aquela época, a existência de seres de estatura gigantesca era tão real quanto a existência de diferentes tribos e povos. Quando lemos em Números, capítulo 13, versículo 33, que os espias israelitas relataram: também vimos ali nefilins, isto é, os filhos de Anak são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Não estamos lidando com exagero poético, mas com um relato de testemunhas oculares. A região de Canaã, que hoje corresponde aproximadamente a Israel, Palestina, Líbano e partes da Síria e Jordânia, era conhecida por abrigar diferentes clãs de gigantes. Hoje sabemos que essa região era um corredor estratégico entre a África, Ásia e Europa, o que explicaria por que se tornou um refúgio para populações que foram dispersas após eventos cataclísmicos globais. Os Anaquins controlavam Hebrom, distante aproximadamente 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma jornada que na época levaria um dia inteiro de caminhada. Geólogos descobriram que a região de Hebrom possui cavernas naturais ideais para a habitação, algumas com câmaras de até 10 metros de altura. Essas formações geológicas poderiam facilmente abrigar seres de estatura muito superior à humana normal. Quando Abraão comprou a caverna de Macpela dos hititas para sepultar Sara, estava negociando com uma população que convivia com os descendentes dos gigantes antediluvianos. Mas aqui está o que arqueólogos descobriram recentemente que mudou nossa compreensão. Ossos e esqueletos de proporções extraordinárias têm sido encontrados em todas as partes do mundo. No Vale dos Reis, no Egito, foram descobertos sarcófagos de dimensões que sugerem indivíduos de 3 a 4 metros de altura. Na América do Norte, particularmente na região dos Grandes Lagos e no Vale do Ohio, dezenas de esqueletos gigantes foram documentados pelos primeiros colonizadores e por institutos arqueológicos do século XIX. O Smithsonian Institution possui registros de esqueletos humanos descobertos em Ohio, com alturas variando de 2,5 metros a 3,5 metros. Jornais da época, incluindo o New York Times, de 1897, reportaram a descoberta de uma necrópole de gigantes no Tennessee. Por séculos, pensávamos que essas descobertas eram exageros ou fraudes.
até que técnicas modernas de datação e análise óssea revelaram que muitos desses achados eram genuínos. Na América do Sul, particularmente no Peru e no Equador, foram encontrados crânios elongados e ossadas de proporções incomuns. Engenheiros que analisaram as construções de Sacsayhuamán e Machu Picchu explicam que algumas pedras pesam mais de 100 toneladas e foram encaixadas com precisão que desafia nossa tecnologia atual. Para mover e posicionar blocos dessa magnitude, seria necessário não apenas conhecimento avançado de engenharia, mas também força física excepcional. Contudo, por que essas descobertas não são amplamente divulgadas? Historiadores explicam que no início do século XX houve uma mudança paradigmática na arqueologia. A teoria da evolução darwiniana, que estava ganhando aceitação científica, não conseguia explicar adequadamente a existência de seres humanos de proporções gigantescas em tempos antigos. Muitos achados foram reinterpretados, reclassificados ou simplesmente arquivados longe do escrutínio público. Documentos revelam que várias descobertas foram confiscadas por instituições governamentais ou acadêmicas e nunca mais exibidas publicamente. O próprio Smithsonian Institution foi acusado de suprimir evidências que contradiziam narrativas evolutivas aceitas. Especialistas em conspiração histórica argumentam que existe um esforço coordenado para manter essas descobertas longe do conhecimento público, embora as motivações exatas permaneçam especulativas. Mas voltando às Escrituras, descobrimos que os Nefilins não desapareceram completamente no dilúvio. Números, capítulo 13, deixa claro que ainda existiam na época da conquista de Canaã. Como isso foi possível? Estudiosos propõem duas teorias principais. Primeira, que alguns nefilins sobreviveram ao dilúvio em regiões montanhosas elevadas. Segunda, que houve uma segunda incursão angelical após o dilúvio, resultando no ressurgimento dessas linhagens híbridas. O livro de Enoque, embora não canônico, oferece detalhes fascinantes sobre essa questão. Segundo esse texto antigo, 200 anjos vigilantes, liderados por Azazel e Semiazá, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para tomar esposas humanas. O Monte Hermon, localizado na fronteira entre Israel, Líbano e Síria, ainda hoje é considerado um local sagrado por várias tradições religiosas. Arqueólogos encontraram ali ruínas de templos antigos dedicados a divindades que eram descritas como gigantes. Para aquela sociedade, a presença dos nefilins significava muito mais do que apenas seres de grande estatura. Eles representavam uma ruptura na ordem estabelecida por Deus, uma contaminação da linhagem humana que ameaçava o plano divino da redenção. A violência e a corrupção que se espalharam pela terra não eram apenas consequências morais, mas resultado direto da influência desses seres híbridos que possuíam conhecimentos e capacidades que não deveriam pertencer à humanidade. O dilúvio não foi apenas um julgamento sobre a maldade humana, mas uma necessidade divina para preservar a pureza genética da raça humana através da qual o Messias nasceria. Noé é descrito como perfeito em suas gerações. A palavra hebraica tamim pode ser traduzida como sem defeito ou íntegro, sugerindo que sua linhagem não havia sido contaminada pela mistura com os nefilins. Especialistas em genética bíblica explicam que essa pureza linhagística era crucial para o cumprimento das promessas messiânicas. A genealogia, desde Adão até Jesus Cristo, cuidadosamente preservada nas Escrituras, demonstra uma linha hereditária específica que Deus protegeu através dos séculos. Qualquer contaminação genética significativa poderia ter comprometido o plano da encarnação divina. Após o dilúvio, encontramos menções a diferentes clãs de gigantes. Os Anaquins, descendentes de Anak, os Refaíns, também conhecidos como Emins pelos Moabitas, os Zanzumins,
chamados de Zamzumins pelos amonitas. Deuteronômio capítulo 2, versículos 10 e 11, nos informa que os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Também estes foram considerados Refaíns como os Anaquins. A distribuição geográfica desses clãs é fascinante quando analisada do ponto de vista estratégico. Os Anaquins controlavam as regiões montanhosas centrais de Canaã, particularmente em torno de Hebrom e Debir. Os Refaíns dominavam as áreas a leste do Rio Jordão, nas regiões que hoje correspondem à Jordânia. Hoje, essa região é conhecida como Transjordânia e fica a aproximadamente 100 quilômetros a leste de Jerusalém, uma jornada que na época levaria 3 a 4 dias. Quando Josué liderou a conquista de Canaã, a destruição desses clãs gigantes não foi apenas uma questão militar, mas uma necessidade espiritual. Josué, capítulo 11, versículos 21 e 22, registra: Naquele tempo veio Josué e exterminou os Anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Não ficaram Anaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram em Gaza, em Gate e em Asdod. É interessante notar que os Anaquins que sobreviveram se refugiaram exatamente nas cidades filisteias da costa mediterrânea. Gaza, Gate e Asdod formavam um triângulo estratégico que controlava as rotas comerciais marítimas. Gate, a cidade natal de Golias, ficava a aproximadamente 50 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Quando Davi enfrentou Golias, não estava apenas lutando contra um guerreiro individual, mas confrontando o último representante de uma linhagem maldita que deveria ter sido completamente erradicada séculos antes. A estatura de Golias é descrita como 6 côvados e 1 palmo, o que equivale aproximadamente a 2,90 metros. Engenheiros militares modernos explicam que uma armadura como a descrita pesaria entre 60 e 70 quilos e que apenas um indivíduo de força extraordinária poderia se mover eficazmente sob tal peso. A ponta de ferro de sua lança pesava 600 siclos, aproximadamente 7 quilos, mais pesada que muitas lanças completas usadas por soldados normais. Mas por que Deus permitiu que alguns desses gigantes sobrevivessem até a época de Davi? Teólogos explicam que cada confronto com os descendentes dos Nefilins servia como um teste de fé e uma oportunidade de demonstrar que o poder divino supera qualquer força física ou sobrenatural. Quando Davi declarou a Golias: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Estava proclamando uma verdade espiritual fundamental, que a autoridade divina transcende qualquer poder terreno ou demoníaco. As mitologias antigas preservaram memórias distorcidas desses eventos bíblicos. Os titãs da mitologia grega que fizeram guerra contra os deuses do Olimpo ecoam a rebelião dos anjos caídos e seus descendentes gigantes. Zeus e seus irmãos, que derrotaram os titãs e os aprisionaram no Tártaro, refletem o julgamento divino sobre os Nefilins. Antropólogos culturais revelam que essas narrativas mitológicas são versões paganizadas de eventos históricos reais, preservados na memória coletiva da humanidade. Na mitologia nórdica, encontramos os Jotuns, gigantes que constantemente ameaçam Asgard e os deuses. Na tradição hindu, os Rakshasas são descritos como seres poderosos que se opõem aos Devas. Mesmo na América pré-colombiana, encontramos lendas sobre os Kinametsin, gigantes que existiram antes do atual período mundial e foram destruídos por cataclismos divinos. Especialistas em religião comparada explicam que essa universalidade não pode ser coincidência. Dr. David Livingstone
arqueólogo especializado no Oriente Próximo, documenta que mais de 300 culturas preservaram tradições sobre gigantes antigos. Isso sugere uma memória histórica comum que precede a dispersão da humanidade após a Torre de Babel. O livro de Enoque, embora não canônico, oferece detalhes intrigantes sobre como os nefilins influenciaram o desenvolvimento da civilização humana. Segundo esse texto, os anjos caídos ensinaram aos homens a metalurgia, a fabricação de armas, cosméticos, astrologia e várias outras artes. Embora devamos ser cautelosos com textos extra-bíblicos, é fascinante observar como essas descrições se alinham com evidências arqueológicas de avanços tecnológicos súbitos em civilizações antigas. Os sumérios, por exemplo, aparentemente surgiram do nada, com um sistema de escrita completamente desenvolvido, conhecimento astronômico avançado e técnicas de irrigação sofisticadas. A civilização egípcia demonstrou, desde seu início, capacidades de engenharia que construíram pirâmides cuja precisão arquitetônica ainda hoje desafia nossa tecnologia. Especialistas em civilizações antigas questionam como essas sociedades desenvolveram conhecimentos tão avançados, aparentemente sem um período de desenvolvimento gradual. Geólogos que estudaram as formações rochosas ao redor das pirâmides de Gizé descobriram que algumas pedras foram cortadas com precisão que exigiria ferramentas mais avançadas que as conhecidas pela tecnologia egípcia da época. Engenheiros calcularam que para erguer blocos de 2 a 15 toneladas, as alturas encontradas nas pirâmides, seria necessário um sistema de polias e rampas que não encontra paralelo em outras construções do período. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que a humanidade antiga possuía conhecimentos que foram perdidos e só recentemente redescobertos. A precisão astronômica da Grande Pirâmide, que incorpora cálculos sobre a circunferência da Terra e a velocidade da luz, sugere acesso a informações que a ciência oficial só confirmou nos últimos séculos. Isso nos leva a uma questão profunda. Por que a igreja tradicional não enfatiza mais os nefilins? Historiadores da igreja explicam que durante os primeiros séculos do cristianismo, os pais da igreja debateram intensamente a interpretação de Gênesis 6. Santo Agostinho favoreceu a interpretação de que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, enquanto a linhagem de Caim representava as filhas dos homens. Essa interpretação, embora respeitável, não explica adequadamente por que a união dessas linhagens resultaria especificamente em gigantes. Supostos registros ocultos sobre gigantes existem em várias tradições religiosas. A literatura rabínica preserva detalhes extensos sobre os nefilins que não encontramos no texto bíblico canônico. Os targums aramaicos, paráfrases antigas das escrituras hebraicas, incluem detalhes sobre como os gigantes corromperam a terra antes do dilúvio. Mesmo alguns manuscritos cristãos antigos contêm referências a textos que foram posteriormente removidos do cânon oficial. Por séculos, estudiosos questionaram por que o Concílio de Trento e outros concílios eclesiásticos escolheram excluir certos livros que tratavam extensivamente dos nefilins. Alguns argumentam que essas decisões foram tomadas para evitar especulações excessivas sobre o mundo espiritual, enquanto outros sugerem que havia preocupações políticas sobre como essas narrativas poderiam ser interpretadas. A conexão entre nefilins e teorias modernas sobre OVNIs e visitação extraterrestre representa uma distorção das verdades bíblicas originais. Teóricos como Erich von Däniken argumentam que os deuses antigos eram, na verdade, visitantes de outros planetas. Embora essas teorias sejam especulativas e não bíblicas, elas surgem de uma tentativa de explicar os mistérios genuínos que encontramos nas Escrituras e na arqueologia.
A verdade bíblica é que os filhos de Deus eram seres angelicais que abandonaram seu domínio celestial, não extraterrestres de outros planetas. Judas, versículo 6, confirma isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo do grande dia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, adiciona: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O impacto cultural dos nefilins na consciência humana é inegável. Desde os épicos antigos até a cultura pop moderna, a figura do gigante representa poder, terror e o confronto entre o humano e o sobre-humano. Filmes como Jack, o Matador de Gigantes e Fúria de Titãs exploram esses temas ancestrais. Jogos eletrônicos frequentemente apresentam gigantes como adversários finais que representam desafios aparentemente impossíveis. Psicólogos explicam que essas narrativas ressoam profundamente no inconsciente coletivo, porque representam medos primordiais sobre forças que estão além do controle humano. O fascínio com gigantes combina elementos de medo, admiração e a necessidade psicológica de encontrar heróis capazes de enfrentar o impossível. David versus Golias permanece como o arquétipo da vitória do bem sobre o mal, da fé sobre a força bruta, do divino sobre o demoníaco. As genealogias de Gênesis 5 e 6 revelam um padrão fascinante quando analisadas em conjunto. Gênesis 5 documenta a linhagem de Sete, caracterizada pela longevidade e pela piedade, e andou Enoque com Deus. Gênesis 6 introduz a corrupção através da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, resultando não apenas nos nefilins, mas na violência generalizada que necessitou o julgamento divino. A propagação dos gigantes através das gerações seguintes não foi acidental, mas seguiu padrões genéticos específicos. Quando lemos sobre Og, rei de Bazã, em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, descobrimos que sua cama de ferro media 9 côvados de comprimento e 4 de largura, aproximadamente 4 metros por 2 metros. Hoje, essa região corresponde ao Planalto de Golã, área estratégica que controlava as rotas comerciais entre Damasco e o Vale do Jordão. A conexão entre os gigantes e a crescente maldade que levou ao dilúvio não era apenas coincidental. Primeiro, Enoque descreve como os nefilins começaram a devorar os recursos da humanidade e depois começaram a se devorar mutuamente. A violência descrita em Gênesis 6, a terra estava cheia de violência, não era simplesmente crime comum, mas uma corrupção sistemática da ordem natural estabelecida por Deus. Especialistas em hebraico bíblico explicam que a palavra Hamas, traduzida como violência, implica injustiça cruel e opressão sistemática. Não era apenas que indivíduos estavam agindo violentamente, mas que toda a estrutura social havia se tornado corrupta sob a influência dos descendentes híbridos dos anjos caídos. Os profetas posteriores usaram referências aos gigantes como símbolos poderosos de inimigos aparentemente invencíveis que somente Deus poderia derrotar. Isaías, capítulo 14, versículo 9, fala dos refaíns no contexto da queda do rei da Babilônia. Salmo 88, versículo 10, pergunta retoricamente se Deus mostrará maravilhas aos mortos, se os refaíns se levantarão para louvá-lo. Esses usos proféticos revelam que os gigantes funcionavam não apenas como inimigos históricos, mas como símbolos das forças espirituais que se opõem ao reino de Deus. Quando Jesus falou sobre atar o valente, em Mateus 12, 29, estava usando linguagem que ecoava essas batalhas antigas entre o povo de Deus e os descendentes dos nefilins.
O simbolismo espiritual mais profundo dos nefilins está na representação da transgressão da ordem divina. Assim como os anjos caídos abandonaram seu domínio celestial para interferir na criação humana, a tentação constante da humanidade é transcender os limites estabelecidos por Deus através de meios ilícitos. A Torre de Babel representa essa mesma mentalidade, a busca por poder divino através de esforços humanos. Para aquela época, os gigantes representavam a evidência visível de que a barreira entre o celestial e o terrestre havia sido violada. Sua existência era um lembrete constante de que forças espirituais malignas estavam ativas no mundo, trabalhando para corromper o plano divino. A ordem divina para exterminá-los completamente não era crueldade, mas necessidade espiritual para preservar a pureza da linhagem messiânica. As lições sobre obediência emergem claramente quando estudamos como diferentes personagens bíblicos responderam à presença dos gigantes. Os 10 espias que trouxeram relatório negativo de Canaã focalizaram nas circunstâncias físicas intimidadoras. Josué e Calebe, contudo, focalizaram nas promessas divinas. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. A diferença não estava na percepção da realidade. Todos viram os mesmos gigantes. A diferença estava na perspectiva da fé. Os 10 viram gigantes e se sentiram como gafanhotos. Josué e Calebe viram gigantes e lembraram que Deus é maior que qualquer adversário terreno ou sobrenatural. Essa mesma dinâmica se repete na história de Davi e Golias. Saul e todo o exército israelita viram um adversário impossível de vencer. Davi viu uma oportunidade de demonstrar que a batalha é do Senhor. A fé genuína não nega a realidade dos desafios, mas os coloca na perspectiva correta da soberania divina. A justiça divina manifestada no julgamento dos nefilins revela princípios eternos sobre como Deus lida com a corrupção sistemática. O dilúvio não foi uma reação emocional, mas uma resposta necessária para preservar a possibilidade da redenção humana. Da mesma forma, as ordens para destruir completamente os clãs gigantes em Canaã não eram genocídio arbitrário, mas cirurgia espiritual necessária para remover influências que comprometeriam o plano divino. O plano de Deus na história da humanidade sempre envolveu a preservação de uma linhagem, através da qual a redenção seria possível. Desde a promessa em Gênesis 3:15 sobre a semente da mulher que feriria a cabeça da serpente, até o cumprimento em Cristo, Deus trabalhou para manter essa possibilidade contra todas as investidas das trevas. A conexão entre os nefilins e o dilúvio como medida divina de purificação revela a seriedade com que Deus encara a contaminação de sua criação. Não foi apenas que a humanidade estava pecando, sempre houve pecado desde a queda. Foi que uma forma híbrida de mal havia surgido que ameaçava corromper irreversivelmente a natureza humana. Geólogos modernos encontraram evidências de catástrofes hídricas globais em camadas sedimentares ao redor do mundo. Embora debatam as causas e a cronologia exata, múltiplas disciplinas científicas confirmam que eventos cataclísmicos de proporções globais realmente ocorreram na história terrestre. Paleontólogos documentaram extinções em massa que correspondem aproximadamente aos períodos descritos nas narrativas diluvianas antigas. As possíveis interpretações sobre seres híbridos como catalisadores da corrupção mundial nos lembram que o mal raramente opera apenas através de indivíduos isolados, mas através de sistemas e estruturas que se tornam progressivamente mais resistentes à correção. Os nefilins representavam não apenas indivíduos problemáticos, mas uma classe dirigente corrupta que modelava comportamentos destrutivos para toda a sociedade. Paralelos com histórias de anjos caídos em textos apócrifos, como o livro de Enoque,
nos ajudam a entender o contexto cultural no qual as escrituras canônicas foram escritas. Embora não devamos basear doutrinas em textos não canônicos, eles preservam tradições antigas que iluminam como os contemporâneos de Moisés e outros escritores bíblicos entendiam esses eventos. O livro de Enoque descreve 200 anjos vigilantes que desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para violar a ordem divina. Embora esse texto contenha elementos claramente lendários, sua descrição da corrupção progressiva da sociedade através da introdução de conhecimentos proibidos ressoa com temas bíblicos genuínos sobre as consequências de buscar sabedoria fora dos limites estabelecidos por Deus. Jasher e Jubileus, outros textos antigos, expandem as narrativas sobre os gigantes com detalhes que, embora não canonicamente autoritativos, preservam tradições orais que podem refletir memórias históricas genuínas. Esses textos descrevem como os gigantes se tornaram progressivamente mais violentos e dominadores, eventualmente ameaçando não apenas a ordem social, mas a própria continuidade da raça humana. A comparação entre o que está no cânon e o que é considerado proibido ou oculto revela critérios teológicos importantes sobre autoridade escriturística. Os textos canônicos foram preservados não apenas por seu valor histórico, mas porque continham verdades essenciais para a salvação e o relacionamento com Deus. Textos como Enoque, embora fascinantes, foram excluídos porque continham especulações que poderiam desviar a atenção da mensagem central da redenção. A profundidade teológica da questão dos nefilins emerge quando examinamos cuidadosamente o significado da expressão filhos de Deus em Gênesis 6, versículos 1 a 4. A palavra hebraica original, Bene Elohim, aparece apenas algumas vezes no Antigo Testamento e em cada contexto claramente se refere a seres angelicais. Em Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1, essa mesma expressão descreve anjos que se apresentam diante do trono de Deus. Especialistas em linguística semítica explicam que se Moisés quisesse se referir aos descendentes de Sete, teria usado Bene Adam, filhos de Adão, ou Bene Sete, filhos de Sete. A escolha específica de Bene Elohim indica intencionalmente seres que pertencem à esfera celestial, não à humana. O contexto imediato também apoia essa interpretação, já que o resultado dessa união foram os nefilins, literalmente os caídos, seres de características extraordinárias que não poderiam resultar da simples mistura de duas linhagens humanas. Como diferentes traduções e interpretações mudam nossa compreensão do texto, torna-se evidente quando comparamos versões antigas. A Septuaginta grega, traduzida há aproximadamente 300 anos antes de Cristo, usa angeloi tuteu, anjos de Deus, para traduzir Bene Elohim. Os tradutores judeus que viveram muito mais próximos temporalmente aos eventos descritos entendiam claramente que o texto se referia a seres angelicais, não a descendentes humanos. O debate entre literalismo e simbologia na Bíblia não deve obscurecer o fato de que muitas narrativas funcionam simultaneamente nos dois níveis. Os nefilins eram literalmente gigantes físicos que causaram terror e violência, mas também simbolizam forças espirituais que se opõem ao reino de Deus. Essa dualidade é característica da narrativa bíblica, onde eventos históricos reais carregam significados proféticos e espirituais mais profundos. Para os israelitas que se preparavam para entrar em Canaã, as histórias dos nefilins não eram meros relatos históricos, mas avisos práticos sobre os tipos de inimigos que enfrentariam. Quando Moisés recordou como Og, rei de Bazã, foi derrotado, estava encorajando o povo a confiar que Deus poderia dar-lhes vitória sobre qualquer adversário, por mais intimidador que parecesse. Deuteronômio,
capítulo 3, versículos 3 a 6, registra: E o Senhor nosso Deus também nos entregou a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos até que ninguém lhe ficou restando. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não lhes tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além das cidades dos aldeões em grande número, e as destruímos totalmente, como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo totalmente a toda a cidade, homens, mulheres e crianças. A destruição completa ordenada por Deus não era crueldade gratuita, mas necessidade espiritual. Esses clãs gigantes haviam se tornado repositórios de conhecimentos e práticas ocultistas que corrompiam tudo ao seu redor. Antropólogos que estudaram rituais cananeus descobriram práticas de sacrifício humano, prostituição cultual e necromancia que violavam fundamentalmente a ordem moral estabelecida por Deus. Arqueólogos descobriram em Cartago evidências de sacrifício infantil em escala industrial. O Tofete, onde milhares de crianças foram queimadas vivas para Moloque. Essas práticas não eram aberrações isoladas, mas elementos centrais de sistemas religiosos que os descendentes dos Nefilins haviam estabelecido por toda a região mediterrânea. A ordem divina para destruí-los completamente era uma medida preventiva para evitar que Israel fosse contaminado por essas abominações. Mas aqui está a revelação mais profunda que emerge do estudo dos Nefilins. Eles representam o padrão eterno da tentação humana de transcender limites divinos através de meios proibidos. Assim como os anjos caídos abandonaram seu domínio celestial para interferir na esfera humana, cada geração enfrenta a tentação de buscar poder, conhecimento ou experiência através de caminhos que violam a ordem estabelecida por Deus. A Torre de Babel exemplifica essa mentalidade. Façamos para nós um nome através da construção de uma estrutura que alcançasse os céus. A mesma ambição que motivou os filhos de Deus a abandonar seu lugar celestial motiva hoje aqueles que buscam transcendência através de drogas, ocultismo, tecnologias transhumanistas ou filosofias que prometem transformar o humano em divino. Especialistas em teologia sistemática explicam que os Nefilins funcionam como um tipo bíblico, uma prefiguração profética de conflitos que se repetirão através da história até a consumação final. Apocalipse, capítulo 12, descreve uma batalha cósmica entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Essa batalha ecoa o conflito primordial entre os anjos fiéis e os rebeldes que resultou na primeira aparição dos Nefilins. A promessa de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente encontra seu cumprimento progressivo através de cada vitória sobre os descendentes dos Nefilins. David derrotando Golias, Josué conquistando os Anaquins e, finalmente, Jesus vencendo Satã na cruz. Todas essas vitórias participam do mesmo conflito cósmico iniciado no Éden e que culminará na segunda vinda de Cristo. Para nós hoje, vivendo em uma era de avanços tecnológicos acelerados e especulações sobre inteligência artificial, modificação genética e contato extraterrestre, as lições dos Nefilins são mais relevantes que nunca. A tentação de transcender limitações humanas através de meios que ignoram ou violam princípios divinos permanece constante. A promessa de sereis como Deus continua sendo oferecida através de novas formas, mas a substância permanece inalterada. Cientistas que trabalham com edição genética, como a tecnologia CRISPR, enfrentam dilemas éticos sobre até onde devemos ir na modificação da natureza humana. Pesquisadores em inteligência artificial debatem se devemos criar consciências artificiais que poderiam rivalizar ou superar a humana.
exploradores espaciais especulam sobre possível vida inteligente em outros planetas e como isso afetaria nossa compreensão da humanidade. Todas essas questões ecoam os dilemas fundamentais apresentados pela narrativa dos Nefilins. Quais são os limites apropriados para a ambição humana, quando a busca por conhecimento e poder se torna transgressão da ordem divina? Como distinguimos entre avanço legítimo e rebelião contra o Criador? A sabedoria bíblica não nos chama ao obscurantismo ou ao medo da ciência, mas ao discernimento baseado em princípios eternos. Assim como Deus deu a Adão domínio sobre a criação, Ele nos capacita para explorar, descobrir e desenvolver as potencialidades que Ele colocou no mundo natural. Mas esse mandato vem com responsabilidades. Devemos exercer domínio como mordomos, não como usurpadores que buscam igualar-se ao Criador. Os Nefilins nos lembram que existe uma diferença fundamental entre sabedoria que vem de Deus e conhecimento que é obtido através da rebelião contra Ele. O livro de Tiago, capítulo 3, versículos 15 a 17, distingue entre sabedoria que vem do alto e sabedoria que é terrena, animal e diabólica. A primeira produz paz, mansidão e frutos de justiça. A segunda produz perturbação, inveja e toda obra perversa. Quando observamos o legado histórico dos Nefilins, violência, corrupção, opressão dos fracos pelos poderosos, vemos o padrão de todo conhecimento e poder que é buscado fora da submissão a Deus. Por mais impressionantes que fossem suas realizações tecnológicas ou arquitetônicas, o resultado final foi sempre destrutivo para o bem-estar humano e para a ordem divina. Contudo, a mensagem final dos Nefilins não é de desespero, mas de esperança. Por mais intimidadores que fossem os gigantes de Canaã, por mais impossível que parecesse a vitória sobre eles, Deus sempre proveu um caminho para seu povo triunfar. Davi derrotou Golias não através de força superior, mas através de fé no Deus dos exércitos. Josué conquistou Canaã não através de táticas militares convencionais, mas através de obediência às estratégias divinas. Essa mesma promessa se estende a nós hoje. Por mais gigantescos que pareçam os desafios que enfrentamos, seja no nível pessoal, familiar, social ou global, o Deus que deu vitória sobre os Nefilins continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nos assegura: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A chave para a vitória não está na negação da realidade dos desafios, mas na perspectiva correta sobre eles. Assim como os 10 espias viram gigantes e se sentiram como gafanhotos, enquanto Josué e Calebe viram os mesmos gigantes, mas confiaram nas promessas divinas. Nossa vitória depende de onde colocamos nosso foco. Focalizamos nas circunstâncias intimidadoras ou nas promessas eternas de Deus? 1 João, capítulo 4, versículo 4, nos lembra: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O mesmo Espírito Santo que capacitou Davi a derrotar Golias, que deu poder a Josué para conquistar Canaã, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em cada crente. Não enfrentamos os gigantes de nossa época com força meramente humana, mas com o poder do Deus Todo-Poderoso. As lições dos Nefilins também nos ensinam sobre a importância da pureza espiritual e moral. Assim como a contaminação genética ameaçou o plano divino de redenção, a contaminação espiritual ameaça nossa eficácia como filhos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, nos chama a sair do meio da impureza e nos separar, prometendo que Deus será nosso Pai e nós seremos seus filhos e filhas. Essa separação não é isolamento do mundo, mas distinção moral e espiritual que nos capacita a ser sal e luz.
Assim como Israel foi chamado para ser uma nação santa, que demonstraria a natureza de Deus às nações vizinhas, somos chamados para viver de maneira que revele o caráter divino em meio a uma geração corrupta e perversa. A vitória sobre os gigantes de nossa época, seja materialismo, secularismo, relativismo moral ou qualquer ideologia que se exalta contra o conhecimento de Deus, requer a mesma combinação de fé e obediência que capacitou os heróis bíblicos. Não podemos vencer através de força de vontade ou argumentação meramente humana, mas através da aplicação das armas espirituais que Deus nos proveu. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, descreve a armadura de Deus necessária para a nossa batalha contra principados e potestades espirituais. Assim como os guerreiros israelitas precisavam de equipamento físico para enfrentar os gigantes de Canaã, precisamos nos revestir da armadura espiritual para enfrentar as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A verdade nos cinge os lombos, a justiça nos serve como couraça, o evangelho da paz nos calça os pés, a fé nos serve como escudo, a salvação nos protege a cabeça, e a palavra de Deus é nossa espada ofensiva. Equipados com essa armadura e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, não há gigante que possa resistir. Mas talvez a lição mais importante dos Nefilins seja sobre a soberania absoluta de Deus sobre toda a história humana. Por mais que forças rebeldes tentem frustrar seus propósitos, por mais que adversários poderosos se levantem contra seu povo, por mais impossível que pareça a situação, Deus sempre tem a palavra final. Os Nefilins, que pareciam invencíveis, foram completamente destruídos. Os gigantes que aterrorizavam Israel foram derrotados. As forças que se opuseram ao plano divino foram subjugadas. Essa mesma confiança na soberania divina nos sustenta hoje. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, profetiza sobre a batalha final. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Por isso, amados irmãos, não temamos os gigantes de nossa época. Não nos intimidemos com as forças que parecem invencíveis ou com os desafios que parecem impossíveis. O mesmo Deus que deu vitória sobre os Nefilins, que capacitou um jovem pastor a derrotar o campeão dos filisteus, que abriu o Mar Vermelho e fez cair as muralhas de Jericó, esse mesmo Deus está conosco hoje, que possamos, como David, declarar com ousadia santa diante de qualquer Golias que enfrentemos: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que a sabedoria do alto nos guie em todas as nossas decisões, protegendo-nos da sedução de buscar poder e conhecimento através de caminhos que violam a ordem divina. E que a força do Senhor nos capacite para vencer todos os gigantes que se levantam contra nós, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu definitivamente Satã e todas as suas hostes, que nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, declaramos vitória sobre toda a força gigantesca que se opõe aos propósitos de Deus em nossas vidas. Que sua glória seja revelada através de nossas vitórias, assim como foi revelada através das vitórias de seus servos no passado. Que o Deus da paz, que ressuscitou dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em toda boa obra para fazermos a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre.
Amém. A verdade sobre os Nefilins não é apenas história antiga. É profecia sobre nossa própria jornada de fé. Cada um de nós enfrentará seus gigantes, seus momentos de terror diante do aparentemente impossível, suas oportunidades de escolher entre a perspectiva da fé e a perspectiva das circunstâncias. Que escolhamos, como Josué e Calebe, como David, como todos os heróis da fé que nos precederam, confiar no Deus dos exércitos, sabendo que Ele é fiel às suas promessas e poderoso para salvar. Que esta revelação sobre os gigantes da Bíblia fortaleça sua fé, esclareça sua visão espiritual e o capacite para vitórias que glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus que vence gigantes.